eu quero agora discutir um outro conceito importante, vai gerar uma nova grandeza associada a todos os sistemas termodinâmicos, que ela vai ter uma parceria grande com a grandeza beta, cuja definição eu acabo de apagar. Aliás, vale a pena aqui mencionar uma coisa. Um dos grandes resultados da termodinâmica, que nós vamos obter daqui a cerca de um mês, é que as diversas medidas que são possíveis de serem feitas num sistema termodinâmico, elas não são desvinculadas entre si. Elas têm uma conexão forte entre elas. Na verdade, sobre um sistema termodinâmico, eu posso fazer 3 ou 4 medidas completamente independentes. Todas as demais dependem dessas 3 ou 4. Existe uma conexão entre as grandezas associadas a medidas termodinâmicas. Eu não estou me referindo à equação de estado. A equação de estado é uma conexão entre P, V e T, como essa que eu mostrei aqui, mas quando eu faço uma medida num sistema termodinâmico, em geral eu estou interessado em ver de que maneira uma das grandezas que o caracteriza varia quando eu faço outra variar. Então, por exemplo, me referindo ao beta que eu acabei de definir, que acontece com o volume de um sistema quando eu vario a sua temperatura. ΔV sobre ΔT. Essa é uma medida possível. Vai gerar a grandeza que eu chamei de coeficiente de expansão. Uma outra grandeza importante é a grandeza que eu obtenho quando eu tento descobrir qual é a energia necessária para que o sistema varie a temperatura de um certo tanto. A grandeza que está associada à variação de temperatura provocada, por exemplo, pelo aporte de energia para o sistema. Essa grandeza é independente da primeira. Tá? Mas, na verdade, existem apenas mais uma independente dessas duas, no caso geral, e todas as demais dependem dessas 3 ou 4. Tá? A grandeza que nós vamos definir agora é a capacidade térmica de um sistema termodinâmico. Capacidade térmica, eu vou representar pela letra C maiúsculo, é a quantidade de energia que eu devo injetar no sistema sob forma de calor, dividido pela temperatura que essa injeção de energia provoca. Então, de cara, comentários imediatos, né, sobre essa quantidade que eu acabo de definir. Ela ainda não está bem definida. Em primeiro lugar, é claro que essa grandeza vai depender do tamanho do sistema. Então, se eu tenho um sistema, sei lá, uma amostra de hidrogênio, né, composto de algumas moléculas, eu meço essa grandeza, vai dar um certo valor. Se eu pego o dobro dessa quantidade de moléculas de hidrogênio, está na cara que eu vou precisar do dobro da energia para aumentar do mesmo tanto a temperatura e, portanto, aquela grandeza vai ter outro valor. Então, essa grandeza aqui, ela está relacionada com o tamanho do sistema. Não vou me preocupar no momento em definir com mais rigor o que eu entendo por tamanho do sistema, né? Mas, por enquanto, podemos pensar que isso está associado ao número de componentes desse sistema. Se eu tenho mais componentes, ser grande vai ser maior. Tá certo? Nós vamos ver que em termodinâmica nós vamos poder distinguir as grandezas em 2 grandes classes. Uma é a classe das grandezas que dependem do tamanho do sistema. E outra é a classe das grandezas que não dependem do tamanho do sistema. As grandezas que dependem do tamanho do sistema nós vamos chamar de grandezas extensivas. E aquelas que não dependem do tamanho do sistema vão ser grandezas intensivas. Na verdade, você já viu algumas aqui. O volume, por exemplo, é claramente uma grandeza extensiva. Mas a temperatura não é. Tá? A capacidade térmica, que é isso que eu estou definindo agora, é uma grandeza extensiva. Ela depende do tamanho do sistema. Ora, mas isso é muitas vezes inconveniente. Seria bom que eu tivesse uma grandeza que não dependesse do tamanho do sistema. E você aprendeu lá no seu ensino médio que é possível você construir, associada a essa, uma grandeza que não depende do tamanho do sistema, portanto sendo intensiva, que é chamado calor específico. O calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa do sistema.
Acontece que essa grandeza ainda não está bem definida. Por quê? Pense, por exemplo, num gás ideal. Você aprendeu que num gás ideal, a energia depende linearmente da temperatura, né? Ele está usando isso o tempo todo. Ora, para eu fazer uma amostra de gás ideal variar sua temperatura de um certo tanto, quanto calor eu tenho que dar para ele? Essa pergunta não tem uma resposta bem definida, porque depende do processo que eu vá usar. Tá certo? Posso fazer um processo isotérmico. Ah, bom, aí não vale porque a temperatura não muda. Posso fazer um processo adiabático, né? Que não envolve troca de calor. E agora, como é que fica? Minha capacidade térmica então dá zero, porque se eu estou definindo como calor dividido por ΔT, isso dá zero. Não é verdade? Então nós temos que especificar melhor as condições nas quais essa capacidade térmica vai ser definida. Em geral, a gente usa uma especificação que envolve manter a pressão constante. Então, a capacidade térmica a pressão constante. Tá? E aí nós especificamos qual é o processo que nós estamos usando para fazer troca de energia com o sistema. Especificado qual é o processo, o valor de Q agora se tornou unívoco e, portanto, a gente pode definir quem é essa grandeza. Então nós vamos, voltando atrás um pouquinho, eu vou manipular em algumas situações a capacidade térmica molar, o que significa que vou dividir a capacidade térmica não por M, massa do sistema, mas por N, número de mols. É importante que fique claro em cada situação qual delas eu estou usando. Continua sendo uma quantidade intensiva. Então, isso aqui, se você lembrar a primeira lei, onde está escrito Q, lembre, ΔU é Q mais W. Então, Q pode ser expresso como ΔU menos W. W, o trabalho feito sobre o sistema, depende do processo. Não é verdade? Portanto, essa quantidade também depende do processo. E eu posso imaginar dois processos muito diferentes e ver o resultado que isso tem no cálculo, na determinação dessa grandeza. Vamos pegar um processo no qual W seja zero. Aqui eu estou, por enquanto, restringindo o meu foco de atenção a situações nas quais o único trabalho envolvido é trabalho de compressão. Tá? Não tem trabalho outro sendo realizado. Lembre que eu posso sempre ter outro trabalho de outra natureza. Então vamos focalizar aqui trabalho feito por compressão. Dizer que o trabalho feito por compressão é zero é o mesmo que dizer que não há variação de volume. Verdade? Então nós chamamos a capacidade térmica determinada neste processo, capacidade térmica a volume constante. Tá certo? No caso de um gás ideal, quanto é que dá isso? O gás ideal é sempre um modelo que a gente vai usar para ganhar sentimento sobre o significado dessas quantidades, né? No caso de um gás ideal, nós já escrevemos quem é ΔU. ΔU está escrito aqui, né? Que é um gás ideal. Então, ΔU, estou copiando. E eis aqui o resultado. F sobre 2, N vezes K. Essa é a capacidade térmica a volume constante. Eu vou colocar aqui um Vzinho para não esquecer que eu estou mantendo o volume fixo. Nós podemos exprimir essa grandeza de uma outra forma, lembrando que Nzão vezes K é a mesma coisa que Nzinho vezes R. Isso aqui pode ser expresso, portanto, como F sobre 2, Nzinho vezes R. Não é? E a capacidade térmica a volume constante por mol, que seria o calor específico por mol, ou a capacidade térmica molar, eu vou usar essas palavras como sinônimas, né? Para obter isso, eu tenho que dividir a capacidade térmica a volume constante pelo número de mols, que é o Nzinho. Isso aqui dá F sobre 2,
vezes R. No caso de um gás ideal monoatômico, vale 3/2 de R. E ela é constante. Ela não depende da temperatura. Cuidado, isso não é um resultado geral. Isso aqui é verdade para o gás ideal. Tá certo? Outra coisa é que, neste caso, você viu que a capacidade térmica a volume constante, ela é, como U é zero, é ΔU sobre ΔT. Como eu lhe disse também, isso aqui pode variar dependendo da temperatura na qual você começa o processo de mudança, ou de injeção de energia. Portanto, a rigor, eu tenho que escrever isso aqui como uma derivada, né? No caso do gás ideal, essa derivada, como U só depende da temperatura, essa aqui é uma derivada normal, uma derivada ordinária. Mas no caso mais geral, a energia interna pode depender de outras coisas, da temperatura e de outras coisas. Então a gente transforma isso assim, ó. Isso aqui é a derivada parcial de U com relação a T, quando o volume é mantido fixo. Essa é uma notação que eu estou apresentando a você. Então, a energia interna, no caso geral, é uma função de várias variáveis. No caso do gás ideal, é uma função mais simples. Por isso que a gente usa ele tanto, né? Porque é tão facilzinho. Mas no caso geral, ela vai ser função de outras variáveis também. Pode depender do volume, por exemplo. Veja, se eu introduzir interação entre as moléculas, a energia interna certamente vai depender do volume. Porque se há interação entre as moléculas, se eu estou com as moléculas muito próximas umas das outras, essa interação é forte. Se elas estão distantes umas das outras, a interação é fraca. Portanto, a energia interna, que está associada à intensidade dessa interação, vai ser diferente para um volume pequeno ou para um volume grande. A energia interna vai depender do volume. Portanto, a rigor, essa quantidade que eu acabo de definir, a capacidade térmica a volume constante, ela deveria ter outro nome. Não capacidade térmica, porque o termo térmico, ele confunde um pouco a gente, porque parece que ele está sendo muito claro, porque ele fala de uma coisa, mas na verdade não está sendo claro nada. Porque eu já vi que essa capacidade térmica depende do processo. Então, na verdade, um nome melhor para ela seria capacidade energética, porque está se referindo à taxa de variação da energia interna com a temperatura, né? Mas, infelizmente, esse nome já está consagrado, ele não vai mudar o nome. Vai continuar sendo capacidade térmica mesmo. Você sabe qual é o calor específico a volume constante da água? Qual é o calor específico a volume constante da água líquida? 1 caloria por grau Celsius, 1 caloria por grama Kelvin, já que a variação em Celsius e Kelvin é a mesma. E aí a gente relembra uma unidade de energia que é a caloria, né? Que não é uma unidade do Sistema Internacional. Expressa em unidades do Sistema Internacional, como é que seria esse calor específico? Vamos usar 4,2 com 2 significativos, 4,2 joules por Kelvin. Tá certo?